Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhes perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhes: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, nós estamos aí, ao longo da semana, meditando o Evangelho de São Lucas. E aqui nós temos o capítulo 17, a continuação do texto que nós lemos ontem, na terça-feira. Aqui nós pegamos então a partir do versículo 11. Então é de 11, capítulo 17, versículos de 11 a 19. E aqui é a passagem dos 10 leprosos. Os 10 leprosos que, como diz o texto, eles param à distância, porque pela lei de Moisés, os leprosos, aqueles que estavam com algum tipo de sangramento, eles eram considerados impuros. Então eles não podiam se misturar na sociedade. Por isso, obedecendo também à lei de Moisés, eles param ao largo. Ou seja, eles param à distância e eles gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Aqui, Santo Agostinho, quando ele comenta esse texto, Santo Agostinho vê na lepra, ele faz uma leitura espiritual desse texto, e ele vê na lepra, porque a lepra ela coloca matizes, a cor da pele vai ficando diferente. Então Santo Agostinho pega essa imagem da mescla de vários tons de cor de pele misturado por causa da lepra, da doença. Santo Agostinho, olhando para isso, ele vê nisso a mescla de muitas doutrinas, filosofias e confusões que vão se instalando no coração dos filhos. Então Santo Agostinho vê aí o perigo das ideologias, o perigo. Veja, Santo Agostinho, nós estamos falando de alguém do século V, Santo Agostinho de Hipona. Já século V, Santo Agostinho já está aqui olhando para esse texto e vendo, o perigo das filosofias e das ideologias, e vê na lepra esse perigo. Ele faz a comparação da lepra com as falsas doutrinas, com os cultos pagãos que se misturam, todo esse sincretismo. Ora, então nós devemos nos perguntar se na época de Santo Agostinho, que, claro, tinha heresia lá, tinha o maniqueísmo, tinha o montanismo, tinha várias heresias, e ainda o próprio gnosticismo, que vem desde o concílio de Nicéia I em 325, que a igreja combateu o arianismo, diário, depois tantas outras heresias cristológicas e trinitárias que foram se estabelecendo na igreja. Santo Agostinho, quando olha então essa imagem da lepra, ele vê a grande confusão. Ora, e no tempo de hoje? Trazendo isso para hoje, porque, meus irmãos, vivemos tempos de confusão mesmo, aonde nós temos muitos mestres, Nós temos, é um ditado antigo, nós temos hoje muito cacique para pouco índio. É isso. Nós temos muitos mestres, muitos gurus, cada um ensinando aquilo, Eu não estou dizendo que é geral, porque tem muita gente boa ensinando coisas certas.
mas a quantidade de gurus e mestres, de espertalhões e sabichões, que sabem mais até do que o Papa e do que a igreja, e do que os santos da igreja. Ora, eu fico com o Santo Agostinho, eu fico com a igreja, eu fico com o ensinamento de 2000 anos da igreja, mas nós não podemos deixar se contaminar por tanta confusão que está no nosso meio. Então a imagem desses 10 leprosos, que um só volta para agradecer, e diz o texto que esse um que volta para agradecer é um estrangeiro, é um samaritano. Isso significa dizer que o povo eleito, são os outros 9 aí que são os judeus, eles não acolheram, eles não se colocaram debaixo do senhorio de Jesus. Aqui tem uma imagem maravilhosa. Todos aqueles que, rechaçando o ensinamento oficial da igreja, eles insistem em permanecer no erro. Ou seja, os cismáticos, que são aqueles que causam divisão dentro do corpo de Cristo. Porque esse que volta, ele é a imagem da unidade da igreja. Esse leproso que volta e ele agradece, é um gesto dele se submeter a Jesus. Então ele se submete ao senhorio de Jesus. E se submeter ao senhorio de Jesus é aquilo que São Lucas diz no capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, e rejeita aquele que me enviou. Ou seja, ouvir a igreja é ouvir Jesus. Eu falo aqui do ensinamento oficial da igreja. Seja nos seus documentos pontifícios, seja no catecismo da Igreja Católica, seja nos documentos magisteriais, e não na fala de alguns clérigos que, infelizmente, se apartaram da sã doutrina. Não digo esses, Não digo esses, mas eu estou falando da igreja, na figura de Pedro, na figura do Papa, com seu ensinamento oficial. Porque elementos da igreja isoladamente, eles podem errar. Então a figura desse que volta é a imagem da unidade da igreja. E os outros são aqueles que não querem se submeter. Não querem se submeter. Eles não voltam para agradecer aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus deu, o corpo de doutrina, os sacramentos, uma vida unida. Porque veja, o próprio Santo Agostinho, que faz esse comentário místico desse texto, Santo Agostinho vai dizer algo. Ele tem um axioma fantástico que ele diz: nas coisas essenciais, a unidade. Ou seja, o que é essencial? É tudo aquilo que é mandamento e dogma. Isso é essencial. Isso é de constituição divina. Isso não muda. Isso não pode mudar. Então, tem pessoas aí que querem mudar os dogmas, Ou querem negar os dogmas. Esses são os leprosos, que Deus deu a maravilhosa cura, mas não voltam para agradecer. Não são capazes de submeter a lei da igreja, não são capazes de se submeter à autoridade, ao báculo de Pedro, e eles querem ficar por aí ensinando fantasias. Então, são os cismáticos, aqueles que se dividem do corpo da igreja, mas também tem os heréticos, aqueles que, aceitando a maioria, rejeitam um ou outra verdade de fé da igreja. Então, são os heréticos. A palavra heresia vem do grego héresis, que significa escolha. Ou seja, eu escolho naquilo que eu quero crer. Meu irmão, minha irmã, na fé católica, nós pegamos o combo. Ou você pega tudo, ou você se torna um herege. É simplesinho assim. Não dá para escolher, por exemplo, eu creio na Imaculada Conceição, eu creio na maternidade divina, eu creio na Assunção, mas não creio na virgindade perpétua. Heresia. Não dá para acreditar em um ou outro dogma, em um ou outro ensinamento da igreja. Eu digo sempre falando, ensinamento oficial. Não, nós pegamos tudo. É o Cristo totus, ou seja, é o Cristo total, é o Cristo cabeça. Não dá para escolher. Então, nós temos os cismáticos, nós temos os hereges, e eu expliquei o que é heresia, e nós temos os apóstatas. A apostasia é a negação total da fé.
É a negação da fé. É aqueles que, por exemplo, não acreditam mais na confissão, não acreditam mais nos sacramentos, não acreditam mais nos dogmas, simplesmente eles deixaram de acreditar. Todos esses três pecados contra a religião que o catecismo ensina, o cisma, a heresia e a apostasia, e aqui a gente poderia botar também o sacrilégio, porque quantos sacrilégios se cometem ainda hoje diante da Eucaristia, por exemplo? Quantas pessoas desavisadas que cometem sacrilégios ainda, que levam Jesus para casa, que roubam Jesus para cultos satânicos, que, sei lá, fazem tanta coisa. Isso é sacrilégio, isso é um pecado gravíssimo. E alguns sacrilégios, inclusive, eles geram a excomunhão laxa sentencia, ou seja, uma excomunhão automática da igreja. E isso é muito sério. Muito sério. Então, essa passagem dos 10 leprosos significa isso. Aquele que volta, a gratidão de voltar, essa gratidão ela está relacionada a um se submeter ao senhorio de Jesus, a uma vida com Ele, a uma vida na sua doutrina, a uma vida reta, aonde nós não desviamos nem para a direita e nem para a esquerda. Meu irmão, minha irmã, em tempos de confusão, é preciso se cercar da sã doutrina da fé. Ela salvou a igreja no passado, ela salvou a igreja, está salvando a igreja no presente e ela salvará a igreja no futuro, porque Jesus disse que as portas do inferno nunca poderiam vencer a igreja de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.